gente depende muito da queda dos juros americanos. Se os Estados Unidos começarem a cair juros, eu acho que essa super representação dos ativos americanos nas carteiras globais pode começar a diminuir. Isso deve beneficiar emerging markets, deve beneficiar algumas regiões do mundo. Eu acho que o Brasil é um dos candidatos a se beneficiar disso. Não foram anos ruins necessariamente 22 e 23 para investimentos estrangeiros no Brasil. Sim. Se a gente for olhar tanto investimento direto, mas investimento em portfólio, só olhar os dados da B3, né, em relação à Bolsa, entrou dinheiro no Brasil. Mas isso é interessante. Entrou dinheiro no Brasil não porque mercados emergentes estava capturando uma parcela maior desses recursos globais. Isso porque o Brasil... Foram 4 países que se beneficiaram bastante nos últimos anos de uma retração do investimento na China. Foram 2 ligados à tecnologia, Índia e Coreia, e esses 2 continuam se beneficiando bastante em 2024. O México, que sem dúvida alguma, talvez entre na América Latina, foi o país que mais se beneficiou, não é à toa que o peso mexicano é a melhor moeda da América Latina nos últimos 2, 3 anos. E isso pelo tema de nearshoring, como a gente chama, né, da proximidade da produção ao mercado consumidor, e os Estados Unidos está ali do lado, isso ajuda muito, geograficamente falando. E o Brasil, de certa forma, se beneficiou também, eu digo um pouco por WO, mas um pouco também pelo agro, pelo fato da gente ter passado por alguns testes aqui da nossa democracia e a gente mal bem conseguiu crescer mais do que o esperado ao longo do tempo. Não tem muitos lugares não como a gente, tá? Então, não é o aluno nota 9, como alguns gestores falam, mas também está longe de ser um dos piores dessa turma. Agora, vou voltar ao tema principal, que eu acho que está norteando essa dificuldade de performance dos países emergentes, por consequência do Brasil, além dos temas locais que a gente vai falar também depois, eu acho. Os Estados Unidos precisam começar a cair o juro. Sim. E pelas indicações mais recentes, tanto dos dados econômicos que eu já citei, como também dos próprios diretores do Fed, isso está sendo adiado. Eu acho que vai ser muito interessante ver a próxima reunião do Fed, o que vai acontecer lá com o gráfico de quantas reuniões eles acham que o juro cai esse ano. Até a reunião mais recente eram 3. Sim. Eu acho que eu não descarto, eu acho que é mais provável, na verdade, que isso caia para 2. E aí a gente vai empurrar esse corte de juros para o meio do segundo semestre, na melhor das hipóteses. Até lá, eu acho que o Brasil vai continuar tendo dificuldades de ter uma performance estelar nesse cenário de juros americanos tão alto. Legal. Alexandre, tem algumas provocações, talvez. No início do ano, a gente entrou, praticamente o mercado inteiro entrou, achando que o Fed ia cortar em março, vieram os dados, mudou a comunicação. A gente também. E hoje estão precificando em setembro, né? Não muito antes da eleição americana, para o Fed começar a cortar os juros, em termos de, talvez, essa discussão entrar na discussão política também? Esse é um excelente ponto, Guilherme. Seria muito bom se ele pudesse já cair agora, né? Uhum. Se as condições de contorno do ponto de vista de atividade, mercado de trabalho, já dessem mais tranquilidade para ele. Acho que o Banco Central americano, dá para dizer que ele é o Banco Central mais independente do mundo. Mas nem ele está imune a críticas de possível influência política. Tem acontecido isso reiteradamente, assim, de uma forma mais recente, eu diria. E eu acho que isso é um complicador, sim, para a reunião de setembro. Mas eu acho que, bem justificado, esse corte de juros, de certa forma, ele consegue ser defendido tecnicamente se a gente tiver com o PCI, como você bem falou ali, se aproximando do 2, se a gente tiver um cenário do mercado de trabalho um pouco menos exuberante do jeito que a gente está vendo, né? Uhum. Só lembrando, poucos dias atrás a gente teve um dado do mercado de trabalho que foi o mais alto dos últimos, para esse mês, então, eu acho que sim, dos últimos anos. O payroll ali. O payroll, forte, né? Muito forte, acima de 300 mil. Então, é uma economia que, por mais que o Fed esteja mantendo o juro alto, está indo muito bem. Então, a gente... É uma situação engraçada, né? Porque o incumbente deveria estar feliz com isso, né? Porque se a economia está indo bem, é um sinal que isso deveria render voto, né? Se o cara caiu... Se o Fed caiu o juros só em setembro,
Não dá tempo desse corte de juros bater no bolso da população, bater na atividade até a eleição. Mas a retórica vai existir, né? Então, por isso que eu acho que, no final, por toda a independência que eles têm, né, pela diversidade que o FOMC, né, que é o Comitê de Política Monetária lá, tem, o número de membros é gigante, né, são votantes, os principais FEDs, né, regionais. Então, assim, eu diria que essa conversa é uma conversa muito política e menos técnica. Mas ela existe, você tem toda a razão. E eu acho que o comitê vai decidir o que for melhor, independente da véspera ou não da eleição. E eu acho que o impacto na prática é pouco, apesar de o discurso poder Faz barulho. fazer barulho. Exato.